Olá, pessoal! Sejam vocês todos muito bem-vindos para o nosso primeiro encontro do curso de História preparatório para o Enem 2021. O tema deste nosso primeiro encontro será As origens e a evolução da espécie humana, parte 1. Sejam vocês todos muito bem-vindos. O surgimento do universo, da espécie humana e das diferentes formas de manifestação de vida tradicionalmente são exploradas por diferentes propostas de análise, como a corrente de pensamento criacionista e a corrente de pensamento evolucionista. Na corrente de pensamento criacionista, explora-se a análise relativa ao mito da fundação, ou seja, a análise que leva em consideração os valores e os princípios baseados nos argumentos religiosos para o seu surgimento. Nesta corrente, destaca-se inicialmente o mito fundador judaico-cristão, para o qual todos os seres existentes no planeta e no universo foram criados a partir de uma vontade superior. Segundo a Bíblia, em seu primeiro livro, o Gênesis, Deus criou o universo, os planetas, as estrelas, as diferentes espécies de vida em 6 dias e reservou o sétimo dia para o seu descanso. A origem da vida, portanto, no planeta e no universo surgiu em decorrência de um ato divino. Por sua vez, segundo a tradição tupi-guarani, a origem da vida e do universo residia na presença de Yamandu, considerado o princípio original do universo. Depois de se transformar em Sol, da vontade de Yamandu nasceu Tupã, o Deus supremo dos povos tupi-guarani. Após casar-se com Jaci, a deusa da lua, Tupã desceu ao monte Aregua e criou os mares, florestas, animais e as estrelas do universo. Depois de criar a natureza e o universo, Tupã criou a humanidade a partir de bonecos que misturavam a argila com elementos da natureza. Os índios acreditavam que a voz de Tupã podia ser ouvida durante as tempestades. Para a nação tupi-guarani, Tupã seria, portanto, o deus da criação e o sol a sua moradia. Por sua vez, segundo a tradição dos Iorubás, povos africanos localizados na região do Golfo da Guiné, a origem da vida e do universo definiu-se a partir de Oludumaré, a energia primordial do cosmos. No processo de construção do universo, definido como Aie, e do planeta Terra, definido como Ile-Aie, Oludumaré contou com a ajuda das forças divinizadoras de seus filhos, os orixás, Oduduiá, responsável pela criação da terra, e de Obatalá, responsável pela criação do céu. Na leitura mitológica desses povos, Oduduiá é representado pela imagem de uma cabaça, de onde jorraria a vida. Segundo a tradição, Oduduiá fundou Ile-Ife, a primeira cidade dos povos iorubás no Golfo da Guiné. Seu neto Xangô, que governou o povo iorubá, após a sua morte se transformou no orixá dos raios e dos trovões. Do ponto de vista científico, a partir do século XIX, com a formulação dos estudos sobre os caracteres adquiridos, desenvolvidos pelo naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, e pelos estudos formulados pelo naturalista britânico Charles Darwin,
sobre a evolução das espécies, o meio acadêmico procurou também apresentar argumentos que explicassem a origem da vida em nosso planeta. O naturalista Charles Darwin afirmava, por exemplo, que todos os seres existentes no planeta, bem como suas respectivas manifestações de vida, seriam o resultado de um lento e constante processo de evolução. Nesse lento processo evolutivo, na luta pela vida, os seres vivos sofreram gradativas transformações, sobrevivendo assim aqueles que asseguraram condições de se adaptar melhor ao seu meio ambiente. Por sua vez, o matemático e cosmólogo russo Alexander Friedman e o físico ucraniano George Gamow formularam em seus estudos científicos a teoria relativa à expansão do universo. Conhecida como teoria do Big Bang, a origem do universo teria sido para esses estudiosos decorrente de uma grande explosão, ocorrida há praticamente 14,5 bilhões de anos atrás. De acordo com esta teoria, toda a matéria do universo estaria concentrada em uma minúscula massa de átomos primitivos, que, ao ter o núcleo explodido, promoveu a liberação de energia e matéria em diferentes direções, assegurando dessa forma o surgimento dos corpos celestes que, sob movimento constante, continuam ainda em progressiva expansão no universo. O planeta Terra, surgido a partir desse processo, desprendeu-se do Sol como uma gigantesca esfera incandescente de vapores e gases por volta de 4,6 bilhões de anos atrás. A partir de seu desprendimento do Sol, a Terra experimentou um prolongado e gradativo processo de resfriamento, marcado por ciclos de chuvas de milhares de anos, que contribuíram para o surgimento da nossa atmosfera e também para a formação da crosta do nosso planeta. No contexto da fase Cenozoica, definida a partir de 65 milhões de anos antes de Cristo, vale destacar que ocorreram importantes fenômenos físicos, marcados pela intensa atividade vulcânica, pela formação dos grandes maciços do planeta, como a Cordilheira do Himalaia, os Alpes, a Cordilheira dos Andes, além da configuração geológica final dos atuais continentes. Nesta fase também destaca-se, por um lado, a extinção de seres vivos como os dinossauros, mas, por outro lado, a diversificação das espécies animais, em especial de aves e mamíferos, o surgimento dos elementos primatas e, com eles, o início da evolução da espécie humana. Muito se tem pesquisado acerca da trajetória dos primeiros agrupamentos humanos até o surgimento das primeiras grandes civilizações. Neste primeiro momento, vamos explorar o modo de vida das comunidades coletoras e caçadoras, bem como as revoluções agrícola e urbana, que possibilitaram transformações substanciais no cotidiano dos primeiros agrupamentos humanos, para, enfim, alcançarmos a definição dos primeiros estados organizados nas regiões do Oriente Próximo. Para melhor compreensão da história dos agrupamentos humanos mais antigos, podemos destacar, primeiramente, o período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, subdividido nos estágios inferior, médio e superior. Posteriormente, o período conhecido como Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e, enfim, a Idade dos Metais. O elemento humano e seus ancestrais estão inseridos biologicamente na família dos hominídeos,
grupo de seres vivos da ordem dos primatas, onde se incluem também os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Os primeiros hominídeos surgiram na África por volta de 7 milhões de anos antes de Cristo. Os fósseis mais antigos dessa família foram descobertos no Chad, região que fica no centro-norte do continente. Por sua vez, a primeira espécie, classificada como Homo, derivada dos hominídeos, teria surgido por volta de 2,5 milhões de anos atrás, na atual Tanzânia, região situada na África Oriental. Denominado cientificamente como Homo habilis, essa espécie possuía um cérebro de 800 centímetros cúbicos, altura de 1,20 a 1,50 metros, produzia instrumentos de pedra e se alimentava basicamente de carne. No contexto do Paleolítico Inferior, processou-se, entre outros diferentes representantes do gênero Homo, a transição do Homo habilis para o Homo sapiens sapiens, o homem de sabedoria, com volume cerebral de 1.700 centímetros cúbicos e altura de 1,80 metros, do qual nos colocamos como seus herdeiros diretos. As pesquisas mais recentes apontam a fronteira entre Angola e Namíbia, países sul-africanos, como possível berço do Homo sapiens sapiens. Da mesma forma, também é muito importante lembrar que este período ocupou a maior parte da era glacial, caracterizada pelo resfriamento do planeta, o que interferiu naturalmente nas relações da espécie humana com o meio ambiente. No período paleolítico, ou seja, na Idade da Pedra Lascada, as comunidades primitivas deste período se organizavam em grupos que, de forma nômade, sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Passaram a habitar as entradas das cavernas e iniciaram, ainda que de forma rudimentar, o desenvolvimento do processo linguístico. Seus utensílios e armas eram ainda simples, construídos à base de lascas de sílex, rocha, chifres, pontas de madeira e ossos de animais. Eles faziam machados, lanças e facas. A partir da descoberta da técnica de fabricação do fogo, por volta de 500 mil anos antes de Cristo, o ser humano passou a adquirir um relativo domínio sobre o meio ambiente, garantindo-lhe, dentre outros aspectos, importantes benefícios relacionados aos hábitos alimentícios, à proteção contra as intempéries do clima, à defesa contra animais selvagens, dentre outros aspectos. Neste período, a produção realizada pelos membros do bando era definida de acordo com o princípio sexual, que destinava ao homem a realização da caça e da pesca, e às mulheres a realização da coleta e o cuidado para com os filhos. No Paleolítico Médio, período que se estende de 100 a 40 mil anos antes de Cristo, a espécie humana já estava habituada à vida nas cavernas e conseguia promover a fabricação de instrumentos de caça mais aperfeiçoados, como pontas de lança, além do arco e flecha de anzóis. O desenvolvimento de uma linguagem melhor articulada intensificou o processo de socialização dos grupos. Ao longo desse período, constata-se a definição da prática do culto aos mortos e de rituais funerários, o que revelava a reflexão transcendental dos homens sobre as suas origens e o seu destino. No Paleolítico Superior,
período que se estende de 40 a 18 mil anos antes de Cristo, os seres humanos passaram a construir sua própria moradia, sofisticando seus instrumentos de caça, como arpões e lâminas de sílex. A manifestação do pensamento religioso passa a ser também mais desenvolvida. Nesse período, chama a atenção as pinturas com cenas de caça, revelando também a prática de uma arte rupestre de caráter místico e também utilitário, com o objetivo de assegurar ao grupo a sobrevivência através do sucesso na busca por alimentos. A maioria dessas pinturas, feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e terra colorida, combinadas ao sangue de animais, representavam animais selvagens, pessoas, geralmente em situação de caça, plantas e símbolos abstratos. Para tanto, usavam pincéis feitos com pelos de animais e as próprias mãos. Em outros casos, suas mãos serviam como uma espécie de carimbo nas paredes. Ainda na arte do Paleolítico, chama atenção a Vênus de Willendorf, também conhecida como Mulher de Willendorf. É uma estatueta esculpida entre 25.000 a 22.000 anos antes de Cristo. Ela foi encontrada em 7 de agosto de 1908 por Josef Veran, membro da equipe do arqueólogo Josef Zombat, no sítio arqueológico de Willendorf, na Áustria. Possui 11,1 centímetros de altura. A Vênus de Willendorf não pretende ser um retrato realista, mas uma idealização da figura feminina na leitura dos povos do Paleolítico. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre as origens e a evolução da espécie humana, parte 1. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.